Olá, exploradores da felicidade, sejam muito bem-vindos à nossa nova temporada do Cultivando a Felicidade. Mais um ano, primeira coisa, feliz ano novo. Feliz ano novo, tudo de bom, gente. Esse ano vai ser esplendoroso para todo mundo. E a gente convida vocês hoje para entrar numa história sensacional. Bom, eu acho sensacional, né? Porque é um livro que eu li, que é um dos meus livros prediletos. Ele chama Viagem de Theo, tá? A escritora é Catarina Clemente. Esse livro, ele conta a história de um menino de 14 anos que tem uma doença rara, então não se sabe se é leucemia, se é algum tipo de anemia mais profunda, no começo do livro não se sabe. Então você lê o livro para você saber o que é. Mas, né, nesse livro, ele tem uma tia, né? Nossa, Marta. então a gente tá começando aqui a falar do livro, falando da tia, não sei o quê. E quem chegou agora? Ah, sou eu. Oi, gente. Muito prazer para você que chegou agora, que não acompanha a gente. Eu sou a Fernanda Sanches. E eu sou o Fábio Miquio. A gente é assim, gente. Então a gente já começa A gente dando já informação. Já tá tão entusiasmado com o assunto que a gente quer ir direto ao ponto. E a gente nem se apresenta. É o máximo. Mas continuando a história do Theo. Theo é um menino de 14 anos. Ele tem essa doença, não sabe qual é, mas é rara. E ele tem uma tia chamada Marta, né? Marthe. Que é francesa, né? Marthe. Aí qualquer coisa a gente falou errado, o Thierry arruma a gente, tá? Então, assim, Thierry é o nosso amigo que ele que entende é francês. Então, assim, essa moça, ela vem pra ajudar o Theo, né? Nesse sentido, assim, ela acha que o Theo, na verdade, ele não está doente. Ele está desfocado da vida, vamos dizer assim. Ele tem um sintoma físico, não vamos negar o problema dele. Mas a tia dele acha que não é só isso. Tem algo a mais além disso. E aí, ela convida o Theo para fazer uma viagem pelo mundo. E nessa viagem, ele vai experimentar todo tipo de experiências espirituais, religiosas e descobrir o bem-estar da vida, correto? Vamos colocar assim. Não dá para cobrir todas as religiões, que é muita coisa, mas as principais ele vai vivenciar, ele vai ter essa experiência, porque a tia dele já teve essa experiência, ela vivenciou muito. Porque ela tinha muito dinheiro, muito né? Dinheiro, ela tem. E ela viajou dinheiro. o mundo. E ela acha que o Theo, então, ela observa ele e fala, ele está com uma tristeza muito profunda, uma apatia. Então, eu acho que a solução que os médicos não encontraram não está só no físico. O físico é um efeito, né? um sintoma do que está acontecendo por trás. Então, o que ela avalia? Vou levar ele para essa viagem para ele encontrar um sentido, tirar ele dessa apatia, dessa tristeza. E ela faz de uma forma muito divertida, não é? Ela é muito criativa. Então, para cada religião que eles vão conhecer, que ele vai conhecer, ela cria uma série de enigmas para ele resolver antes, né? Isso. Então ela torna uma viagem divertida, porque ele estava apático, né? Se fizer uma coisa muito monótona, muito chata, ele não vai se envolver. Então, a gente convida vocês a ler o livro, lógico, né? E também a estudar com a gente sobre a teologia. Isso. Mais ou menos isso, a gente né? não é um especialista não. E a gente não tem a pretensão de trazer todo o conhecimento teológico de cada religião. Não é essa a nossa proposta. Mas é focar naquilo que cada religião traz em relação à felicidade e bem-estar. Não é isso que o Theo vai buscar também? É isso que o Theo vai buscar. Então a gente está aqui para isso agora, entendeu? Então assim, estamos convidando vocês a desfrutar de todas as religiões, porque assim, queira ou não, né? Eu acho que toda religião tem o seu lado positivo. Então eu sempre falo aqui para vocês, gente, vamos esvaziar o copo. Vamos esvaziar nosso copo e vamos aqui começar a absorver algumas coisas. Não estamos aqui querendo falar para vocês, eu vou pregar uma religião e você vai seguir. Não, vamos ser Theo. Vamos ser Theo e vamos conhecer os bens que toda religião tem. E outra coisa importante, a gente não está aqui para falar o que tem de negativo em cada religião. E o que está certo e o que está errado. Fazer um comparativo, né, que essa é melhor. Não é essa a proposta. Todas elas têm muito a acrescentar para as pessoas. A gente só vai trazer um enfoque daquilo que é mais positivo, daquilo que acrescenta mais. Eu acho que esse é o sentido do universalismo, da religiosidade. É tirar de cada experiência, de cada conhecimento da religião, aquilo que é mais proveitoso, aquilo que é mais positivo para a nossa vida, né? Eu acho que respeitar
todas as religiões, as pessoas que acreditam, as suas crenças, né? É fundamental. A gente não quer mexer nesse ponto, a gente só quer puxar aquilo que cada uma tem de positivo e, através da viagem do Theo, mostrar que a gente pode alcançar um sentido buscando aquilo que tem de positivo em todas elas. É buscar a felicidade, que toda religião tem sua felicidade, entendeu? Então, como a gente é especialistas em felicidade, a gente vai buscar a felicidade nas religiões. Somos bem ecléticos aqui. Então, não tem essa. A gente vai puxar a sardinha para ninguém. Então, a gente vai trazer a informação disso. E para começar, no próximo bloco, a gente vai começar a entender como surgiu esse negócio de religião. Vamos lá? Vamos lá? Vem com a gente. Então vamos para a nossa segunda parte, nosso segundo bloco, entender a história desse negócio de religião. Então a gente precisa começar a falar do animismo. Então vamos lá. Então aconteceu um raio. Ele não sabe o significado disso, não sabe por que acontece isso. Mas ele começa a ter uma observação, né? Então ele olha o raio, mas por que caiu um raio? O amigo dele tá ali, de repente não tá, ele morreu. Foi para onde? Mas ele estava aqui agora, morreu, e aí? Então ele começa a ter umas perguntas na vida dele. Então eles começaram a perceber que existia vida, que a planta existia vida, que o rio existia vida, que o vento existia vida. Então o animismo, ele foi vamos dizer que o pontapé inicial para falar assim, não, peraí, existe algo a mais do que simplesmente a gente. Não é? O animismo, então, essa palavra vem de ânima. Ânima é a alma, né? Tem gente que fala que é espírito. Então, para essa tradição, né? Para essa ideia de animismo, tudo tem alma. Uma planta tem alma, um animal tem alma, a água tem alma, né? A vegetação, o vento, tudo tem alma. E isso é a base para muitas religiões que ainda existem, o shintoísmo, por exemplo, né? E tudo começou por aí mesmo. E as pessoas tinham muita dúvida, né, Fernanda? Será que amanhã eu vou ter comida para comer? Sim. Vou conseguir caçar? Eu vou morrer? Para onde eu vou? E aí começa a busca por alguns rituais para dar sentido para isso, né? Mas será que o trovão, o vulcão, não é porque a Terra está brava? Né? Então, vamos acalmar para o vulcão não destruir a gente ou para o raio não cair na nossa cabeça. Vamos criar uma dança para fazer chover, para a gente ter o que comer. Então, começa todo uma construção de superstições que justificasse tudo o que estava acontecendo. Então, você vê assim que quando começou, não começou com um templo, não começou com um livro, não começou com nada disso, começou mesmo com uma observação sobre a vida, vamos falar que é um autoconhecimento, né, da vida e como tudo acontecia. Exato. Né, da onde vinha, da onde surgia tudo isso, começou com dúvidas, na verdade. E essas pessoas eram nômades, eram coletores, caçadores que viviam de lugar em lugar. A hora que esgotava ali o alimento dele, eles caminhavam para um outro local para poder sobreviver. Mas imagina que esses povos, né, começaram num determinado momento a se estabelecer num local. Aí veio outros povos, né, outros grupos coletores e começou a crescer esse grupo. Antigamente, o xamã, que fazia parte desse grupo, que era o líder religioso, por assim dizer, porque não tinha religião, né? Mas como a gente entende, era né? um líder que conseguia entrar em transe, curar as pessoas, dava regras de moralidade, de convivência. Só que num grupo de 50, 60, beleza, ele conhece todo mundo, né? Ninguém vai roubar a comida do outro porque ele está de olho, né? O grupo é pequeno. Imagina começa a aumentar esse grupo para 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. Não tem como um xamã fazer isso. Então, na escola, ou até um determinado ponto da história, a gente entendeu que a religião, enquanto instituição, foi formada a partir da formação das cidades. Era necessário, então, uma administração para controlar tudo isso. Então, o templo, a igreja, não era uma igreja que a gente conhece hoje, era um celeiro.
Era um celeiro. Por quê? Todo o alimento que era produzido na cidade devia ser depositado nesse local. Porque a terra, eles entendiam que era sagrada, era de Deus. Então, tudo que era produzido não era da pessoa. Então, ela deveria ser depositada e todos os controles deviam ser feitos para, numa época de falta, fosse distribuído. Isso foi o que a gente entendeu até então, até um determinado momento, até 1990, na década de 1994. por aí. Chegou um historiador e mudou tudo. Uma pessoa que pesquisa mesmo, um arqueologista, que ele descobriu Göbekli Tepe. É um sítio arqueológico, né, que começou a pôr dúvida em muita coisa, pôr em xeque muita coisa. Isso foi uma descoberta que eles dataram de 10 a 12 mil anos atrás, na transição da pedra lascada para a pedra polida. Uma época onde não havia nenhum tipo de ferramental feito de ferro ou de metal, não existia roda, né? Nem agricultura. E eles atribuem esse sítio como o primeiro templo da civilização, porque não era um local de abrigo, não era um lugar, não tinha assim casa, uma estrutura de casa para as pessoas viverem. Eram pilares enormes de 4 metros de altura, né? Super pesados, esculpidos em baixo relevo com animais, plantas. Então, não tinha como ser um local destinado a um estabelecimento para as pessoas viverem, criarem agricultura, nada disso, né? O que se atribui o significado disso é que esses grupos nômades sentiam a necessidade de um local para cultuar algo sagrado. Então, eles se juntavam naquele local, talvez para cultuar o morto, né, os mortos, um cemitério, mas tinha um sentido não de sobrevivência, como a gente acreditava. Vamos nos reunir para criar agricultura para todo mundo. Não era isso, né? Eles eram nômades. Então, eles se estabeleceram no local para o sagrado. Só que era uma obra gigantesca, monumental. Não dava para todo mundo sobreviver naquela época com uma caça ou outra que fizessem ali. Eles precisavam criar uma estrutura para todo mundo se alimentar, para poder trabalhar nessa obra comum a todos, que tinha um sentido espiritual. E aí então é que se formou uma organização, uma tecnologia de criar-se animais, de criar-se agricultura. Então vejam que mudou a lógica do negócio. Porque assim, eles se juntaram, na verdade, para conversar sobre o sagrado. Isso. Né? Só que assim, por exemplo, se eles eram nômades, eu tô pensando aqui, né? Eu moro muito longe, então eu vou ficar por aqui, vou acampar aqui. Então eles começaram a se organizar como uma civilização. Isso, né? exato. Então assim, eles não se juntaram, fizeram uma civilização, e aí eles fizeram um sagrado, uma religião. Uma né? igreja. Uma igreja, um templo, nada disso. Né? Na verdade, começou primeiro pelo sagrado. Pelo sagrado. Então, foi uma reunião para cultuar aquilo que eles entendiam do que era essa religiosidade, não religião como estrutura de que a gente conhece de hoje, templo, né? De escrita. Mas, e tal. Tinha um sentido para eles isso. E essa foi a motivação, o motor que levou eles a se reunir. O restante do que aconteceu foi em função disso, né? Então muda todo o jogo da história do início das religiões. Então a gente pode falar assim que a religião começou nesse momento. Nesse momento, né? Lá na antiga Turquia, que é a Turquia hoje, né? Isso. Antigamente lá, né? Então começou aí eles se juntarem para falar do sagrado. Exatamente, né? E isso traz então uma nova perspectiva para a gente. Hoje, nas escavações mais recentes, lá no fundo, né, conforme foi se escavando mais, aí viu que tinha uma organização de canais pluviais,
de equipamentos, de uma tecnologia para moagem, né, o do trigo. Então tudo isso foi acontecendo, mas em função do espiritual e não o contrário. A cidade não foi formada e depois as pessoas organizaram uma instituição religiosa, né? Porque assim, se você for pensar, né, a humanidade ela precisa desse norte, né? Então, o sagrado começou como um norte de civilização, né? Exatamente. Então, olha que bacana, né? Então isso muda tudo, o significado. Você vê que para esses povos nômades, a sobrevivência não era o principal ponto, não é aquilo que movia eles, né? Era essa busca do sagrado, do sentido, de cultuar algo que era além do material, né? Isso é muito interessante. Isso não está no livro do Theo, na viagem do Theo, tá? A gente trouxe essa informação a mais para enriquecer o conteúdo e trazer um pouco de história. O Theo, a viagem de Theo já traz todo... todas as religiões prontas já, né? Ele já vivencia aquilo que já está constituído, beleza? Porque assim, na verdade, quando a gente lê o livro de Theo, né, veio essa pergunta na minha cabeça, sabe? Quando começou a religião? Qual foi a primeira religião? Aí eu falei, vamos pesquisar? Vamos pesquisar isso para entender, porque assim, o livro Viagem de Theo, ele vai falar do hinduísmo, do cristianismo, da espiritualidade, ele vai falar de todas as religiões que tem no mundo inteiro, né? E é o que a gente vai tratar com vocês também, né? E aí, é legal a gente saber qual foi o pontapé de tudo isso, né? É isso aí. E foi o objetivo desse bloco. No próximo bloco, a gente vai falar dos pontos em comum que há em todas as religiões, nas religiões já constituídas, né, hoje. Vamos ver aquilo que é comum a todas elas, porque essa é a ideia, a gente extrair aquilo que tem de positivo em todas elas, e nesse bloco a gente vai falar do que existe de comum, né, em todas elas. Então vamos lá? Vamos lá? Então vamos entender o que todas as religiões têm em comum? É fácil, é super fácil. Vamos lá, então. Vamos lá. Todas elas têm um princípio de vida. Então, todas elas mostram para as pessoas, o que ela tem que seguir. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa alienada no mundo. Eu não estou aqui vivendo, eu simplesmente sobrevivo. Não, as religiões, elas mostram sentido para a vida. Ela mostra para você ter uma esperança. Certo? Certo. Então, você tem uma esperança de vida. Aquele dia que você não se encontra bem. Então, até tem aquelas pessoas que assim, o meu dia não é bom, minha vida não é boa, eu vou tentar ir em alguma religião para ver se eu melhoro. E aí, nessa religião, alguém apresenta uma palestra ou uma missa ou o que seja, um ritual, que a pessoa se identifica com ela e acha que se ela seguir esses princípios, ela consegue ter um alinhamento na vida dela. Então você quer dizer assim, Fê, que a pessoa, nas dificuldades que ela sente, nos sofrimentos, nas dores dela, ela não sente mais sozinha, ela tem um amparo, um local, alguém com quem conversar, um grupo de pessoas com quem ela pode contar, uma rede de apoio, porque as igrejas, as religiões trazem esse suporte, não é mesmo? E esse suporte vem além do físico, entendeu? Porque assim, na religião, seja qual ela que for, você tem o seu lado religioso, né? Ficou meio retórico, mas deixa eu explicar. Então, assim, para não falar somente de Deus, da espiritualidade, então, assim, você acredita em algo maior que você, né? Então, assim, quando ela se prontifica a seguir um princípio para ter uma esperança, ela tem o apoio de toda a sua rede ali, o apoio da rede, né? E ela vai ter também um lado espiritual. Então, alguém que é maior que ela. Então, por exemplo, Deus, né? Vou dar o exemplo de Deus que todo mundo conhece. Então, por exemplo, ela está passando por uma dificuldade na vida, ela está passando por um momento, ela vai se dirigir a Ele a pedir ajuda. E outra coisa interessante é que todas elas trazem uma regra de conduta. Regra de conduta. Por exemplo, não faça ao outro o que não querem que façam para você.
né? Então, regras que delimitam a forma como a gente tem que se comportar para que todos possam conviver bem, para que você se sinta bem, né? Não estamos questionando se está certo ou se está errado, mas todas elas trazem um conjunto de regras, vamos chamar de morais, né? De conduta. Sim, e elas conseguem também aplicar as virtudes dentro de todas as religiões. Então você consegue ajudar o próximo, não importa se ele é ou não, que nem tem muita religião que não faz, que vai de casa em casa para passar para ele algo positivo, né? Uhum. Então tem isso também. E também tem a nossa parte de aceitar ouvir o que ele quer falar para você, né? Porque é aquele negócio que eu falo, gente, esvazia seu copo, não importa quem vem falar com vocês. Esvazia seu copo, serve, beleza. Não serve, absorvi e passei para frente. Beleza, então é isso. Esse assunto vai ter continuidade nos próximos episódios, porque no livro A Viagem de Theo, a gente mal começou a falar dele, do conteúdo religioso dele, né? Porque ele vai percorrer, vai vivenciar várias experiências, né? Nas várias religiões. Então, a partir do próximo episódio, a gente vai começar a explorar um pouco essas religiões. Isso. Então, hoje foi mais para a gente entender da onde surgiu a religião e o que elas têm em comum. E o próximo episódio a gente vai começar a falar das religiões que existem somente um Deus. As monoteístas. As monoteístas. Então, até a próxima. Tchau. Tchau, gente.